Paz do Senhor, irmãos. Primeira vez que eu vou usar esse amiguinho aqui. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Quero trazer algo que Deus tem falado comigo, falou no meu coração esses últimos dias. Eu espero que venha edificar a igreja. Já senti uma confirmação no louvor. O primeiro louvor que o irmão Rodrigo cantou, ele já falou que era um louvor para não cristãos, mas que servia para nós. E eu acredito que esses versículos que eu vou ler e talvez o que eu vou falar, os irmãos já também estão bem cientes, talvez já faça parte da vida de vocês, mas pode ser útil muitas vezes para a gente, nas situações que a gente vive no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente conhece alguém que está precisando dessa palavra que eu vou falar hoje, para nós termos um entendimento um pouco melhor também daquilo que Deus fala, né, a respeito do Evangelho, a palavra da salvação, e como que nós podemos ajudar também as pessoas que convivem ao nosso redor. O título dessa pregação é A Exclusividade do Evangelho. E ela está baseada em João 14:6. Eu vou ler alguns versículos aqui. Eu já passei para esse tablet, então eu não vou abrir a Bíblia, mas eu tenho aqui, se vocês quiserem abrir, conforme eu vou falando. João 14:6 fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai Celeste, eu coloco, Senhor, essa reunião diante de Ti, Senhor Deus. Mais uma vez eu venho te pedir que Tu use a minha boca, a minha mente, fale comigo e com os meus irmãos essa noite, Senhor. Tu conhece aqui cada necessidade, Pai. Tu sabe das nossas limitações, das nossas dúvidas, dos nossos problemas, mas também sabe todas as bênçãos que Tu tem nos dado a cada dia, Pai. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Te agradecemos pela palavra que Tu deixou escrita para nos ensinar a cada dia, Pai. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que nos consola, conforta, ensina e corrige, Senhor. Te agradecemos pela saúde, pelas bênçãos, pelas graças, Pai. Te agradecemos por termos essa igreja onde aprendemos a Tua palavra verdadeira, Senhor. Te agradecemos também por cada irmão que fortalece a nossa fé a cada dia, Pai. Eu te peço que Tu venha me usar nessa noite, Senhor, e que seja Tu falando, Senhor, através de mim, e não palavras da minha própria mente, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Então, irmãos, Jesus falando com seus discípulos, bem próximo ali ao momento que ele ia ser crucificado. Ele traz palavras de exortação, de ânimo, de amor. Ele derrama todo o seu amor com aqueles discípulos nesses últimos momentos. Traz palavras preciosas para aqueles irmãos. E em um determinado momento ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui ele já exclui demais caminhos, outros caminhos. Existe só um caminho, existe só uma verdade, e é através dela que nós alcançamos a vida. Nós cantamos sobre isso também, que a paz verdadeira, ela só vem em Jesus. Então, muitas pessoas, até que se dizem cristãs, creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus, creem que Jesus existe, que Ele é Filho de Deus, creem também que existe um só Deus. Muitas pessoas creem nisso, mas não conseguem ter o entendimento que só existe um caminho que leva à salvação. Muitas pessoas que nós podemos conhecer, ou talvez até nós, em algum momento das nossas vidas, acreditamos, né, que existem vários caminhos para a salvação. Que a pessoa, por ela ser tão boa, tão justa, tão honesta, tão digna, Deus vai ter misericórdia e vai salvar. Afinal, Deus é amor, Deus é misericórdia. Quantas vezes nós já não pensamos nisso, né? Quando vimos algum familiar ou algum amigo que ele não quer se entregar a Deus, mas nós pensamos, não, ele é tão justo, ele é tão bom, Deus vai ter misericórdia.
Algumas pessoas procuram Deus, como a gente já falou aqui, na natureza, no subconsciente, na força da mente, meditações, inúmeras teorias que surgiram, inúmeras religiões, tem religiões para todos os gostos possíveis, para todo o tipo de crença que a pessoa quer ter, existem religiões que falam até coisas bonitas, agradáveis, são pessoas muitas vezes cheias de misericórdia, que fazem coisas boas, e que muitas vezes alegram a alma das pessoas que frequentam aquelas reuniões. Algumas acreditam que vão morrer e reencarnar, e vão ficar morrendo e reencarnando, até que se tornem pessoas perfeitas e boas e dignas para ir para o céu. Né? E outras acreditam que tem um pequeno desvio até chegar no céu, né? Que é o purgatório, fica ali um tempinho pagando os pecados, e depois vão para o purgatório. Então, existem as mais diversas tipos de crenças, né? Algumas pessoas buscam segurança só nessa vida, porque acreditam que não existe nada além disso. Que o que conseguir viver aqui de bem ou de mal é aqui que vai viver, e daqui acabou, não tem mais nada. E muitos dizem, como nós já ouvimos várias vezes, que todos os caminhos levam a Deus. E algumas pessoas também falam que Deus é o mesmo, só muda o nome. Né? Deus é o mesmo, mas ele pode ser chamado de Alá, de Buda, de tantos outros nomes. Que Deus é o mesmo, só muda o nome. Será que é assim mesmo? Nós que conhecemos o Evangelho, será que é assim mesmo? Como saber, então, quem está certo e qual o caminho seguir, e como ter a convicção de que seguir a Jesus é a melhor escolha? Como ter essa certeza? Eu fiquei pensando assim, talvez alguém aqui como eu, algum dia já tenha se questionado se haveria outro caminho, né? Ou se não está se enganando a si mesmo, porque todas as pessoas que creem no seu Deus, elas creem que aquele Deus faz milagre, elas creem que aquele Deus cura, elas dedicam, né? Elas fazem promessas, elas dedicam glórias àquele Deus, porque veem que ele faz alguma coisa na vida delas. Como saber que nós estamos certos, que nós cristãos estamos certos, estamos no caminho certo? Então, eu, né, cresci numa família dita cristã. Era cristã. Sempre acreditei na existência de Deus e buscava fazer a vontade dele. Mas havia tanta distância, né, entre Deus e eu, assim, tanta distância que se tornava super difícil ter comunhão, ter contato. E tinha tantos intermediários na forma como eu cria antes, tinha tantas pessoas que eu tinha que buscar para chegar até Deus, que ficava muito difícil o acesso a Deus, muito difícil. Então, quando eu comecei a conhecer o Evangelho pregado na Bíblia, porque, na verdade, sempre tive a Bíblia também, só que sem ter o Espírito Santo, a gente lê e não entende o que está escrito, não é verdade? Nós só passamos a entender depois que nós aceitamos a Deus como realmente Ele é. Cremos no seu Evangelho, cremos em Jesus, na obra que Ele fez. E aí a gente abre a Bíblia e começa a entender o que ela está falando. Então, quando eu comecei, há muitos anos atrás, a conhecer o Evangelho, eu sou uma pessoa que penso muito, assim, sou muito racional. E eu ficava com dúvida, porque todo mundo crê em algo. Como saber que eu estou indo no caminho certo, que era aquilo realmente, né, a verdade? Então, eu me lembro que eu estava um tempo assim, há muitos e muitos anos atrás, eu vinha com muitas dúvidas e muitos questionamentos. E eu estava caminhando na praia, né, e meio que falando assim com Deus, falando as minhas dúvidas, porque os budistas acham que estão certos, os do Islã acham que estão certos, os espíritas acham que estão certos, os católicos acham que estão certos. Como saber quem está certo? Por que eu estaria no caminho certo? Eu vinha com aquelas dúvidas e vinha questionando a Deus. Isso é real, aconteceu mesmo. Como que eu vou ter certeza que eu estou no caminho certo? Como que eu vou ter certeza que agora eu vou conhecer a Deus verdadeiro? Eu tinha esse desejo assim no meu coração. E eu estava assim caminhando na praia e pensando e me questionando a Deus e conversando com Deus assim. E eu tive algo assim sobrenatural, porque Deus me respondeu de uma forma tão profunda que eu não consigo colocar em palavras.
Foi algo tão inacreditável. Sabe quando a gente tem conexão com Deus, que sente aquele calor, aquele fogo assim queimando? Parece que você é tirado do teu corpo, levado para outra esfera. Foi assim que eu me senti naquele momento. E eu acredito, eu não sei a resposta que ele me deu, eu não lembro mais, porque faz muito tempo, eu não sei, eu não ouvi nada, não foi nada assim. Mas parece que se abriu um livro na minha frente, clareou. E eu senti a paz que as pessoas sentem quando encontram Jesus. Eu já estava caminhando, né, assim, no meio evangélico há um tempo, mas né, naquele momento, foi algo de momento que eu estava com aquelas dúvidas, eu senti aquela paz, e Deus me mostrou tudo o que Ele já tinha feito na minha vida. Todas as bênçãos, toda a transformação, né, tudo que Ele já tinha curado, tudo que Ele já tinha edificado, Ele mostrou para mim. E Ele me respondeu de uma forma tão incrível, assim, tão maravilhosa. Foi um momento de conexão real, né, com Deus. E então, hoje, assim, eu posso falar para os irmãos com toda certeza, eu não vejo mal nenhum em as pessoas ter dúvidas, ter questionamentos, quando começa a conhecer a Deus, porque Deus é Pai, e Ele trata a gente, muitas vezes, como criança, que tem dúvida, que pergunta, e Ele é amoroso, Ele responde às nossas perguntas, Ele nos ajuda a crescer na fé. Então, eu tenho certeza absoluta que se os irmãos aqui têm alguma dúvida, pode perguntar para Deus, pode se colocar diante dele. Deus, é esse o caminho? Me mostra, dá certeza no meu coração. O que eu tenho que fazer? Me dá convicção, me dá fé que Deus vai responder, né? Então, não é mal ou não é errado você ter dúvida e você questionar a Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele tem prazer em responder às nossas perguntas, como nós respondemos aos nossos filhos pequenos. Eles não fazem, às vezes, perguntas bobas e nós respondemos com amor. Então, assim também é com Deus. Então, Deus me lembrou, né, de todas as bênçãos e Ele me deu certeza, naquele momento, de algo que é muito importante, que eu gravei para sempre, assim, que é algo que reforça a minha fé, que é algo que me deixa de pé a cada dia. Ele lembrou disso aqui, que é a Bíblia. Porque na Bíblia tem a resposta para tudo na nossa vida, para tudo. Quando você abre ela, é uma explosão, brilha conhecimento, é uma explosão de verdade. É um livro que não se contradiz, que do seu início ao seu final, ele não se contradiz em momento nenhum. E o Novo Testamento reforça o Velho e vice-versa. As profecias todas apontam para Jesus. E ali você começa a ler e aprender e entender aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele é. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela contém a mente de Deus. E ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela revela aquilo que Deus quer para os seus filhos. Então, aqui está a grande importância da gente ler, né, a Bíblia. A Bíblia foi escrita pelos profetas e pelos discípulos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem 66 livros, escrita por 40 autores diferentes, num período de 1850 anos, um período longo que ela foi escrita, né? Então, como eu falei, ela é uma explosão assim de sabedoria, de conhecimento, cada vez que ela é aberta. E ela guia o nosso caminho e nos conduz para perto de Deus. Então, se nós cremos que a Bíblia é tudo isso, cremos no que ela contém, que são as palavras da salvação. Nós cremos que a Bíblia é tudo isso que eu falei, cremos que ela é a palavra de Deus, então é aqui que está o nosso guia, aquilo que vai nos levar até Jesus. E como estava ali, né, em João, João escreveu lá em 14:6, o próprio Jesus falou para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus falou que Ele é o caminho. Através do sangue dele derramado, Ele é o único caminho. Então, isso exclui todos os outros caminhos. Só tem um caminho. O que é a exclusividade do Evangelho? Exclusivo é algo restrito, aquilo que possui alguma característica especial que exclui outras possibilidades. O latim excludere, que traz a ideia de afastar o que é geral e focar em algo específico. Então, a cristandade, o cristianismo, ele não consegue ser popular.
Ele não vai ser aceito por todo mundo. Em algum momento, ele vai ser até rejeitado, porque ele não consegue aceitar todas as demais religiões. Porque se Deus é único, e o único caminho é através de Jesus, como é que eu vou aceitar inúmeros deuses? Outras religiões não tem como. Por isso que os cristãos não conseguem ser popular. Por isso que tem tantas pessoas com tanta aversão aos cristãos, tanta aversão aos ditos evangélicos. Amém, irmãos? Então, Deus, como um pai amoroso, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer. Ele ama a humanidade. Ele ama os seus filhos. Todos nós somos criação de Deus. Todos nós fomos formados de forma única. Cada um de nós, cada indivíduo, ele fez com amor cada pessoa. E ele não quer que ninguém se perca. Por isso que ele deixou tudo escrito para nós, detalhadamente revelado nas Escrituras. Então, eu fico assim admirada. Eu acho uma criação do homem impressionante a escrita. Você pegar aquilo que você fala e transformar em palavras, e o outro ler e entender, e aí Deus usar isso e deixar um livro escrito para nós. Um livro que tem anos e anos, que já foi feito tanta coisa contra, já tentaram queimar, destruir, esconder, e está aqui, vivo, entre nós, esse livro. Um livro que fala as palavras da verdade. Então, a escrita em si já é algo extraordinário. E nós temos o livro de Deus escrito para nós. Então, nós temos que valorizar esse livro, valorizar com todo o nosso amor. Em Provérbios 4, 20 e 22, fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, instruções, podemos dizer assim. Inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então, olha só, palavras de sabedoria escrita em Provérbios, né? Deus falando para nós: atenta para as minhas palavras, atenta para as minhas instruções, não deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, lembrar a cada dia, porque são vida para aqueles que conseguem achar e saúde para o nosso corpo. Então, a palavra de Deus nos traz saúde para o nosso corpo. Ela cura a nossa alma e, através dessa cura de alma, vem a saúde para o nosso corpo. Aqui Deus recomenda que nós busquemos a verdade na palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais fé eu alcanço. A fé é um dom de Deus e ela vem pelo ouvir da palavra, como está lá em Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos, mais acrescenta a fé. Se nós ficarmos, mesmo nós conhecendo a palavra, ficarmos distante dela, sem ouvir, sem congregar, sem ter ninguém que nos ajude, sem buscar a Deus, nós vamos enfraquecer na fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como eu falei, naquele momento lá que eu estava cheia de dúvida, talvez eu tivesse até um pouco enfraquecida, não sei. Estava cheia de dúvidas, cheia de receio, cheia de perguntas. E Deus me mostrou, me clareou. Depois ele foi me mostrando nas palavras as profecias que levavam até Jesus, a obra de Jesus. E eu pude entender muita coisa. Porque, na verdade, essa história que eu contei aconteceu bem no comecinho assim, da minha conversão, né? Então, ele foi me mostrando como a Bíblia, né, no Velho Testamento, falava de Jesus e como tudo que falava aconteceu lá no Novo Testamento. Então, quanto mais eu leio, mais fé eu tenho. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu tenho conexão, quanto mais eu procuro a Deus, mais fé eu tenho. Assim que nos achegamos a Deus, conhecemos a Ele, buscamos a verdade na sua palavra, né? Então, é um passo nosso. Deus está pronto, Deus está com as mãos abertas para abençoar. Deus está pronto para receber o homem, a humanidade, qualquer um que queira se chegar a Ele. Mas tem que ser o nosso passo em direção a Ele. O ser humano tem que buscar a Deus, porque foi Ele que nos criou, Ele colocou dentro de nós o anseio de estar com Ele. Então,
nós nos achegamos a Deus, conhecemos a Ele, e aí nós começamos a nossa caminhada, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, até chegar a... Qual é a palavra? Estatura perfeita. Então, assim que nos achegamos a Deus, conhecemos a Ele, buscamos a verdade na sua palavra. E aí nós conseguimos chegar a um segundo estágio da fé, que é aceitar as suas instruções para a nossa vida. Quem crê, quem tem fé, tem facilidade de aceitar as instruções de Deus. Tem facilidade em aceitar o não de Deus. Tem facilidade em aceitar a correção de Deus quando erra. Aceita, porque tem fé, porque conhece a Deus. Quem não crê, ele resiste a Deus o tempo todo. Ele vê Deus como mal, como errado, como culpado de todos os males da humanidade. Quem crê acha que Deus está errado. Por que Deus não faz algo? Por que Deus permite um terremoto? Por que Deus permite guerra? Por que Deus permite isso? Por que Deus... né? Ele vê Deus como mal. Ele não consegue entender que Deus é bom e que é a humanidade que se corrompeu. Então, quem tem fé começa a aceitar as instruções de Deus. Em Tiago 4,8 fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, parte de nós buscarmos a Deus. Ele está sempre disposto a nos amar e abençoar. Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre de braços estendidos. Em Apocalipse fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, Deus está à porta, batendo, esperando para entrar no nosso coração. Basta abrir a porta. Só que muitas vezes o homem não quer isso, o ser humano não quer. A nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, tem uma tendência natural de rejeitar os ensinamentos divinos e não se submeter a Deus. É uma tendência dessa natureza pecaminosa que nós temos. Nós buscamos independência total, nós queremos ser senhores da nossa vida, nós queremos saber o que é certo e o que é errado para a nossa vida. Isso é natural de todo ser humano. Deus, através da sua palavra, ele nos diz, em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, sempre a palavra vai nos exortar para nós confiarmos em Deus, entregar o nosso caminho a Deus e o mais Ele fará. Trazer o nosso fardo, as nossas cargas a Ele, que Ele tem um fardo leve para nos dar. Deus sempre busca nos ajudar no nosso caminho. Mas só que nós, corrompidos, né, que somos pelo pecado, nós temos uma tendência de achar que não. O que eu penso, o que eu acho, o que eu vi, o que eu sei é que está certo. Deus está equivocado nesse ponto. Eu sei o que é melhor para mim. E muitas vezes Ele está falando, Ele está mostrando, Ele está querendo mudar a rota da nossa vida e nós estamos ali, batendo na mesma tecla, né, teimando com Deus. Então, Deus nos exorta a não confiarmos no nosso próprio coração, mas confiar apenas nele. E ele também nos dá essa consciência do pecado, não pelo que nós fizemos, mas pelo que nós herdamos. A Bíblia é bem clara nisso, que nós herdamos essa semente do pecado, e que contaminou toda a humanidade, né? Como está lá em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, nós herdamos uma semente contaminada, lá de Adão e Eva. Então, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos nós. A morte é a separação de Deus, essa separação que ela é retirada das nossas vidas no momento que a gente aceita Jesus. Por isso que quando nós entendemos o que Jesus fez, aceitamos a salvação dele, aceitamos a salvação que veio de graça para nós, nós conseguimos abrir esse livro e entender o que ele está falando. Porque daí o Espírito Santo vem e nos ajuda, revela. Ela é como um enigma para quem não aceita Jesus. Eles leem, mas não conseguem compreender. Todos nós já passamos por isso. Quando nós entendemos, aceitamos a Jesus, nós conseguimos ler e entender a Bíblia. Em Romanos 3:23 também fala,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para entender a salvação na nossa vida, nós temos que reconhecer que nós não somos merecedores. Todos nós aqui também temos bem claro isso, né? Mas é muito difícil quem não tem Jesus entender isso. Porque a maioria das pessoas pensa que se for justo, se for íntegro, se for bom, vai alcançar a salvação. E não é isso que a palavra diz, porque se todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém que nos leve de volta para Deus. Alguém que faça essa ponte, que faça, né, esse caminho para nós. Em Colossenses 2, 13 e 14 fala: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, aqui em Colossenses, o apóstolo está falando que todos nós estávamos mortos em pecados, todos nós estávamos totalmente perdidos, sem salvação. E ele nos vivificou, então Jesus nos vivificou. E ele riscou essa cédula que era contra nós, né, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Aqui fala da vitória de Jesus, foi na cruz. Isso é algo também, muitas vezes, difícil de ser entendido, por que Jesus teve que pagar o preço. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Foi Deus que quis assim, foi Deus que estipulou desse jeito, né, que teria que ser pago assim. E em Efésios fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. São todas palavras bem conhecidas nossas, mas que é sempre bom a gente conservar isso firme. Porque quando nós falamos, nós temos acesso a Deus, nós podemos chegar a Ele, não é porque nós somos bons. E quando o cristão fala, não, nós temos o conhecimento da verdade, nós entendemos quem é Jesus, nós conhecemos a Deus, não é uma glória própria, não é um orgulho, não é prepotência. É porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que nós fomos salvos pela graça, que nós não éramos merecedores disso. Nenhum de nós merecia, mas Ele teve misericórdia de nós e Ele nos alcançou. E Ele nos alcançou porque Ele nos ama como ama todos os outros que estão por aí perdidos. Deus ama e Ele quer usar a nossa vida também para alcançar as pessoas. Então, nós temos que sempre ter consciência disso. Que nós somos salvos pela graça. Que isso não é de nós não merecemos. Então, Deus afirma, né, de maneira inequívoca que foi Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, que nos salvou. É Ele que nos dá o dom da vida eterna, que é feito de forma totalmente gratuita para nós. Nós não precisamos fazer nada para merecer isso. E nós nem poderíamos fazer, nenhum de nós conseguiria fazer nada, né, para conseguir a salvação. Nós éramos escravos do pecado, íamos morrer no pecado, íamos ser condenados. E nós fomos comprados por Deus, Ele nos comprou através de Jesus, por um alto preço. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Em 1 Pedro 1,18, também fala assim, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Né? Então, no Antigo Testamento, já tinha isso, que os sacerdotes levavam um animal, um cordeiro sem mácula, para pagar os pecados daquelas pessoas, né, que queriam lá oferecer e ser perdoadas por Deus. Já vinha como figura do que iria acontecer na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, não foi com coisas corruptíveis, prata e ouro, né, os bens preciosos que nós conhecemos, né,
da terra, assim, o ouro, a prata, que a gente foi resgatado. Não foi com dinheiro, não foi com poder, mas foi com o sangue de Cristo, muito mais precioso do que qualquer bem material que nós conhecemos aqui. Então, em Atos 4,12, fala: "E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Então, ali, os apóstolos eles estavam sendo questionados por um benefício, uma cura que foi feita a um homem. Né? Eles curaram um homem e os sacerdotes ficaram irritados com aquilo e foram perguntar em nome de quem que eles faziam aquilo. Eles não conseguiram nem ver a bondade daquele homem que foi curado, que anos estava doente. E aí os discípulos falam que eram no nome de Jesus. Por quê? No nome de Jesus. E nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, aqui eles falam exatamente isso. Que só existe um caminho. Que a salvação só está... Só existe a salvação através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, quando dúvidas ou incertezas nos cercarem, nós temos essas palavras para nos dar a convicção que não há outro caminho, que não há outro meio para a nossa salvação. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6, fala assim: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho a seu tempo." Então, há um só Deus, não existem vários deuses, há um só Deus e um só mediador. Então, nós podemos ver que nós não precisamos de vários mediadores, interceder com várias pessoas, ou até um pastor para nos levar até Deus. Não precisa disso. O nosso mediador é Jesus. Nós podemos chegar diante de Deus através dele. Quando Deus olha para nós, ele vê a figura de Jesus, porque foi ele que pagou o preço. Ele vê santidade, porque nós estamos debaixo da graça dele. Jesus pagou o preço por nós. E quando nós nos chegamos a Deus, ele vê a figura de Jesus em nós, porque foi o preço que ele pagou por cada um de nós. Amém, irmãos? Então, nós não temos que ter medo de nos achegar a Deus, de falar com ele, de perguntar as coisas a ele, de falar dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas limitações, porque ele conhece já tudo e ele está disposto a nos ajudar em tudo. Então, Jesus é o nosso mediador. É ele que faz essa ponte. Então, diante de tudo isso, irmãos, que eu tenho falado aqui, né, Deus, ele deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Ele quer habitar no nosso coração, fazer morada em nós. Ele quer viver em nós, ele quer andar com a gente. Ele quer guiar os nossos passos, ele quer nos ajudar no nosso dia a dia. Ele quer fazer morada em nós. Em 1 Coríntios 3,16 fala assim: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Então, imagina, nós éramos pecadores, estávamos destinados à ira, nós não tínhamos saída, nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos nada, nós não merecíamos. E Deus vem e manda seu Filho, que paga um preço, ele sim, santo, imaculado, puro, que nunca pecou, nunca sentiu a raiva, ira, ódio, maldade. E ele vem e paga o preço por nós, que não merecemos. Né? E, além de tudo isso, de pagar um preço por toda a humanidade, que não merecia nada, ele ainda fala que ele vem morar em nós, que nós somos templo. Nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Olha a importância. Olha o que é ser cristão. Olha o que é ter uma vida cristã. Simples mortais, né? Pecadores, errados. E
Deus nos transforma em templo dele e manda o seu Espírito para viver em nós. Em Tiago 4:5 fala: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Essa palavra também é muito bonita, porque usa um sentimento humano, né, que provavelmente, né, não sei se seria essa tradução real, mas fala que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O que ele quer dizer? Que ele não quer dividir o nosso coração, a glória que nós temos com outros deuses, com outras coisas, com outras atrações. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele quer que o nosso coração seja somente de Deus, somente dele. Ele cuida de nós para que nós não desviemos o nosso olhar para coisas que vão nos corromper. É isso que isso aqui quer dizer. Então, em Hebreus 10, do 19 ao 23, irmãos, fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, hoje nós podemos ter ousadia para entrar no santuário de Deus. Nós podemos entrar e falar com Deus. O que aquele povo de Israel tinha medo, tinha insegurança, achava que poderia ser morto se entrasse, né, para falar com Deus, nós podemos entrar nesse santuário pelo novo e vivo caminho que ele mesmo nos consagrou. Então, ele fez toda a obra. Ele abriu um caminho, ele fez isso através da sua carne, e nós só precisamos entrar. Nós precisamos entrar com as nossas fraquezas, nossas dificuldades, com nossos erros, mas nós entramos nesse caminho e pedimos para que Deus nos santifique, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós temos um sacerdote hoje sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, olha só, nós podemos chegar a Deus com um verdadeiro coração, com inteira certeza da fé. Inteira certeza da fé. Nós podemos ter convicção que a nossa fé vai nos levar à salvação. Nós sabemos que nós temos um lugar no céu. Nós sabemos que Jesus foi preparar a morada para nós. Nós podemos ter certeza disso. Nós não precisamos ter medo. Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou chegar lá? Não. Se eu estou seguindo, né, os mandamentos de Deus, ele fala: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos mandará um consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas vós conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando até o fim. Até o fim. É esse Espírito Santo que nos dá certeza que nós teremos o nosso lugar lá com Deus, com Jesus. Ele nos dá essa convicção. E o que é seguir os mandamentos de Deus? Jesus falou também, os mandamentos de Jesus não são pesados, não são difíceis. E ele fala: amará teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor. Esse amor vai limpando, vai curando tudo e vai transformando. Amor. Não é difícil. Não é difícil. Se nós estivermos bem chegados a Deus, ele vai nos ajudar. É claro que em alguns momentos nós podemos sentir um pouco de raiva, de irritação, sim. Mas Deus vai nos transformar e vai nos ajudar. Ele vai trazer esse amor, porque ele é amor e ele nos chamou. Amém, irmãos? Então, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aqui é bem interessante, que ele falou essa palavra quando ele estava andando com os discípulos aqui na terra. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse distante, como se o Pai fosse outra pessoa, né, em outro lugar. Ele falou: ninguém vem ao Pai, porque Jesus sempre foi Deus também.
Nós cremos num Deus triuno. Não vários deuses, mas um Deus que é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos sempre são um. Então, quando Jesus fala, ninguém vem, é porque o Pai estava com ele. E se muitas vezes alguém perguntar, mas como assim um Deus triuno? Como vocês creem em um Deus que é três, então vocês creem em vários deuses? Não. Nós cremos num Deus que é triuno, como nós que somos a semelhança de Deus, nós também somos triuno. Nós somos corpo, alma e espírito. Porque a Bíblia fala isso, que quando nós morremos, o corpo volta ao pó, a alma e o espírito voltam a Deus. Então, o nosso corpo é essa carne visível, a alma é tudo que nós temos, né? Aqui, que só nós sabemos. E o espírito é o espírito de vida, que é dado a nós através de Deus. Nós só vivemos se ele nos der esse espírito de vida. Se ele tirar hoje o fôlego de vida de qualquer um de nós, nós vamos com ele. Hoje o Liba chegou lá em casa contando, ele vinha só mais tarde para casa, ele chegou mais cedo porque ele foi num velório de um amigo dele, que simplesmente morreu sozinho em casa, sem ninguém saber. Aí arrombaram o apartamento porque ele não respondia e estava morto, sentado numa cadeira. Então, tira esse espírito, esse fôlego de vida, a alma dele, né, o corpo volta ao pó, a alma e o espírito foi para algum lugar que só Deus sabe, né? Mas, então, nós também somos triunos. Nós também somos triunos. Então, é fácil entender que o nosso Deus é um Deus triuno. Então, Jesus afirmou isso quando estava, né, com seus discípulos. E ele fala como se ele já estivesse no céu ao lado de Deus. Em João 10, 27 e 30, né, para confirmar essa palavra, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, Jesus tem as suas ovelhas que não serão arrebatadas, porque foi Deus que deu para ele. E ele fala assim: eu e o Pai somos um. Então, quando ele fala lá, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está falando isso. O Pai está comigo. Eu e o Pai somos um. Ele fala várias vezes isso enquanto ele caminha ali com os discípulos. Então, diante de tudo, irmãos, que eu falei aqui, eu acho que fica bem claro, né? Por que o Evangelho de Cristo ele exclui todas as demais teorias. Ele não consegue aceitar nenhuma outra teoria. De que existem vários caminhos de que levam a Deus, né? Jesus alertou que o ladrão, que é Satanás, não vem senão para roubar, matar e destruir, que ele é homicida e pai da mentira. E ele tem enganado e levado várias pessoas ao erro, né? E a perder a salvação através da rebeldia contra Deus. Muitos perecem por falta de conhecimento e outras até são usadas para levar outras pessoas ao erro. Então, surgem inúmeras teorias, inúmeras religiões, as pessoas são enganadas, e nós, como cristãos, nós não devemos olhar essas pessoas como erradas, como perdidas, como sem direito à salvação, porque nós também éramos assim. Então, quando você tiver com alguma outra pessoa que siga alguma coisa que você não concorda, né, em termos de religião, tenha misericórdia, tenha paciência, ore a Deus, espere o momento certo, espere a direção de Deus, a forma como falar com essa pessoa, para que você seja usada para trazer essa pessoa para o caminho correto. Amém? Porque muitas pessoas são levadas a tantas coisas por engano mesmo. Elas estão ali, muitas vezes, crendo que aquele caminho é o correto, né? Nós que conhecemos a verdade, nós temos que ter consciência do quão importante é isso, que nós somos comprados por um alto preço, altíssimo preço, que nós não merecíamos. Que o conhecimento que está em nós, ele é valioso demais, né? E nós somos chamados a fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa sociedade, no meio em que a gente está. Seja no meio de colégio, de faculdade, de trabalho, de vizinhança. Nós somos chamados a fazer a diferença. Apocalipse 1:6 fala que
Deus, né, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, imagina quanta coisa incrível que aconteceu na nossa vida. Nós nos entregamos a Deus, nos tornamos templo do Espírito Santo, nos tornamos sacerdotes para Deus, para fazer diferença nessa vida. Amém? Eu quero finalizar, irmãos, lendo 1 Pedro. 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2, versículo 1. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, nós já provamos que o Senhor é benigno. Todos nós aqui temos conhecimento de que Deus é benigno. Então, ele fala para nós deixarmos toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento e, como crianças que mamam ainda, né, desejar ardentemente esse leite racional. Quer dizer, ter mais conhecimento da palavra a cada dia. Buscar a Deus mais e mais e mais e ter contato e comunhão com Ele. Mais embaixo fala, mas vós, no 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Então, aqui falando algo muito importante para a nossa vida. Nós não éramos povo, nós não éramos merecedores, nós não tínhamos direito a essa misericórdia de Deus. Ele nos alcançou, Ele nos achou e nos transformou numa geração eleita, numa nação santa, num povo adquirido. Para quê? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou da treva para a sua luz. Foi Deus que nos chamou, Deus que nos comprou para Ele, conquistou as nossas vidas para Ele, para que nós façamos diferença nessa vida. Né? A minha oração é para que cada um de nós aqui consiga, né, dar valor a isso que foi feito para nós, entender o milagre da salvação, o milagre que Deus fez em cada um de nós, valorizar isso a cada dia e ser forte e firme para vencer as lutas e as tribulações. Porque eu sei que muitas vezes nós somos afrontados, somos feridos, magoados, ficamos ressentidos, né, muitas vezes, e passamos por dificuldades que às vezes até abalam a nossa fé. Mas cada vez que a fé ficar abalada, busque na palavra de Deus. Busque no consolo de um amor, no consolo de um irmão que segue a mesma fé que você. Nunca busque conselho em pessoas que não tenham essa fé, porque vai vir conselhos errados. Mas busque em Deus e saiba, muitas vezes, entender a correção, a disciplina, né? Deus tentando te tirar de tal caminho e colocar no caminho correto, porque é assim que Ele faz com a gente. Amém, irmãos? Vamos orar, então? Pai querido, muito obrigada, Senhor, mais uma reunião, mais um momento de comunhão aqui na sua casa. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por cada irmão que tu trouxeste nessa noite. Eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra, que é consolo, Senhor, que nos traz força, vida, paz no nosso coração, Senhor, convicção de fé, Senhor. Te agradeço pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Te agradeço pelo teu amor derramado em nossos corações. Te agradeço, Senhor,
pelo teu mover nas nossas vidas, Senhor Deus. Te agradeço pela correção, pela tua disciplina, por tu nos guiar a cada dia, Senhor. Eu te peço, Pai, que tu venha fortalecer cada um que está aqui nessa noite. Ajuda nas suas dificuldades, Senhor Deus. Ajuda nas suas lutas diárias, Senhor. Ajuda no seu trabalho, no seu estudo, na sua vida, Senhor, com os seus relacionamentos, Pai. Que tu possa dar direção, Senhor. Que tu possa trazer resposta, Pai. Que tu possa trazer luz, Senhor, para os questionamentos, Senhor Deus. Que tu possa aumentar a fé de cada um de nós, Pai. Que teu Espírito Santo seja derramado, que teu amor se manifeste, que a tua misericórdia esteja conosco, Senhor. Que tu nos ajude, Senhor, a ser luz, a ser sal, Senhor, a fazer diferença no mundo em que vivemos, Senhor, a fazer diferença na nossa vizinhança, Senhor Deus, a fazer diferença na nossa família, Deus. Que as pessoas possam ver a paz, Senhor, que vem de ti, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai. Sem ti nós não somos nada, nós não podemos nada, Senhor. Nosso trabalho é vão se não for em ti, Senhor Deus. Nada, Senhor, nós conseguimos se tu não estiver na nossa vida, Pai. Tu venha fortalecer a fé, guiar o nosso caminho, Pai. Que tu venha trazer conversão nas famílias que aqui precisam, Pai. Quem precisa que o filho, Senhor, venha te conhecer, Senhor Deus. Irmão, pai, mãe, Senhor, qualquer familiar, Senhor Deus, tu venha ajudar, Pai. Eu sei que tem irmãos aqui que clamam por seus parentes, Pai. Que tu venha, Senhor, trazer luz, Senhor. Que tu venha nos ajudar a cada dia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor Deus. Teu maravilhoso amor e misericórdia, Pai. Nos guia, Senhor, e nos ajuda, Pai. Amém, Senhor. Amém.